Olá, Olá pessoal, sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais uma videoaula de inspeção de equipamentos, certo? Mais uma vez me apresentando, meu nome é Rafael, sou professor de vocês, né, nessas videoaulas. Estamos dando início aqui à nossa nona videoaula da matéria de certo? De maneira que nessa nossa nona videoaula vamos estar aqui tratando agora de um assunto mais leve, né, em relação à massa de informação dessa matéria, né, mas que ainda assim tem a sua importância, né, que é sobre o sistema de qualidade dentro da aplicação, né, e monitoramento da aplicação dos refratários. Então acompanhem comigo a nossa apresentação. O nível de qualidade do revestimento refratário depende de diversos fatores. Porém, o mais predominante é o conhecimento e experiência técnica que a firma aplicadora deve possuir, certo? Qualificação de profissionais, certo? Conhecimento de bons fabricantes de refratários, tudo isso. Para que ocorra um perfeito entrosamento entre as diversas áreas de atuação da firma, entre o planejamento, a operação, né, que é a execução, o CQ, que é o controle de qualidade, e o faturamento, a mesma deve definir um sistema de qualidade que englobe todas essas atividades, em consonância uma com a outra, um setor com o outro. Normas da série ISO 9000, requisitos tais como responsabilidade de alta administração e controle de pessoal, certo, devem ser observadas. Tarefas, controle de qualidade, quais são as etapas? Controle de qualidade tem que, inicialmente, executar teste de material. Segundo, teste de qualificação de procedimento e de operadores, certo? Procedimento e operador deve estar qualificado dentro do procedimento previsto. Testes de ancoragem, né, com seus grampos de ancoragem. Inspeção durante a aplicação. Você pega uma amostra e faz essa inspeção na amostra e no que você está fazendo no seu equipamento, certo? Faz também a inspeção do material aplicado após a secagem, quando possível, né? Quando não é feita a secagem por partida da unidade. E teste dos corpos de prova, testemunhas da aplicação. Foram aqueles corpos de prova que eu citei há 10 segundos atrás. Certo? Bom, testes do material. Os testes de recebimento devem ser executados no momento da chegada do material na obra, certo? Pelo inspetor, né? O senhor inspetor de equipamentos aí que vai ficar no recebimento. Caso o material esteja armazenado há mais de 3 meses, o mesmo deve ser reinspecionado antes da aplicação, certo? Por causa de segregação e etc. Umidade, até absorção disso. Os ensaios normalmente realizados são densidade, resistência à compressão em temperatura ambiente, que é a RCTA, perda por erosão somente para aqueles de alta densidade, né, os anti-erosivos, e testes de variação dimensional linear, que é o bom e velho VDL. Certo? Caso aceite, os resultados são ok, né? Um ok. Se todos eles estiverem ok. Teste de qualificação de procedimento e operadores. Os procedimentos de aplicação devem conter, no mínimo, as seguintes informações: método e posição de aplicação, método e preparação da superfície, espessura do revestimento. Todos esses devem ser aprovados, senhores. Material, fabricante e referência comercial, certo? Isso acarreta uma experiência da firma. Percentual de agulha, que é aquele que é de 2 a 4%, né, do montante da massa. Faixa de dosagem de água e método de mistura, certo? Para que haja, por exemplo, com aquele teste, né, ball in hand, esteja na dosagem correta para adesão. Sequência de aplicação aprovada por procedimento, né, tem uma sequência exata. E informações adicionais necessárias à aplicação, como por exemplo a altura do lance, né, que vai de 1,5 m a 6 metros, dependendo da extensão da sua área ser refratada. E dados da máquina de projeção, tipo de vibrador, no caso de vibração externa ou interna, né, dos seus acelerômetros, dos seus compressores, etc. Modificações no processo implica diretamente em nova qualificação de procedimento. Seria um novo procedimento, então uma nova qualificação por um novo procedimento. Bom, ainda em testes de qualificação de procedimento e operadores, tanto para a qualificação do procedimento quanto aos aplicadores, são realizados painéis com dimensões pré-definidas com a tampa de fundo removida. Deverão ser realizados os seguintes testes: inspeção visual, né, visual físico, inspeção de densidade, resistência mecânica,
perda por erosão, variação dimensional, certo? E checar defeitos tais como vazios, segregações de grãos de agregados graúdos e miúdos, certo? E aglomeração de agulhas, inclusão de rebote, certo? Aquele rebote que foi feito aqui, que reboteou e caiu em outra direção, e porosidade excessiva, que compromete a sua resistência mecânica. Observação: para concretos antierosivos de baixa espessura, o painel para inspeção visual possui uma malha hexagonal, como vimos pelo processo de socagem. Devido à dificuldade de executar os ensaios com a malha instalada, devem ser separadamente moldados corpos de prova por socagem manual para a realização dos ensaios mecânicos previstos, né? É um perfil de amostragem. Testes de ancoragem. Para o recebimento da ancoragem, efetua-se a inspeção visual e dimensional de acordo com os critérios de projeto. Além dessa inspeção, os certificados de matéria-prima emitidos pelo fabricante devem ser verificados. A norma Petrobras N1617 define os seguintes ensaios. Primeiro, para os testes de ancoragem, não esqueçam. Inspeção visual em 100% das soldas visando detectar defeitos superficiais, certo? Naqueles grampos que foram soldados ao equipamento a ser refratado. Certo? Exames por LP em 2, ou seja, se você tem um montante de 100 grampos de ancoragem, você vai verificar pelo menos vai fazer um LP em pelo menos 2 desses 100 grampos. Martelamento dos grampos, visando avaliar a integridade através de diferentes efeitos sonoros. Certo? Você vai fazer um teste também de dobramento no máximo de 15 graus em 2% dos grampos, não devendo haver rompimento de solda em nenhum dos dois. Inspeção dimensional, visando verificar o posicionamento das âncoras, né, e das dimensões da solda. Então você faz um dimensional tanto do corpo da sua âncora, bem como da dimensão do visual da solda, né? Dimensão visual da solda. Bom, inspeções durante a instalação. Presença de grumos na abertura das embalagens. Não pode possuir presença desse tipo de elemento. Dosagem da água, tempo de mistura e transporte, percentual de agulhas, 2 a 4%, e demais variáveis definidas no procedimento devem ser observados, de maneira que qualquer um desses deve ser passivo de reprovação do seu material. Deve-se avaliar a espessura do revestimento quando da aplicação, faceamento do concreto com a malha hexagonal, principalmente no processo de socagem, né, daqueles de alta densidade, e confecção dos corpos de prova testemunhas da aplicação, ou seja, são aqueles que servem como amostragem, né? Agora vamos falar sobre as inspeções, né, no caso dos testes, antes e após a secagem. Inspeção visual em 100% da superfície, quando possível, verificando a presença de trincas, redução de espessura, né, ou defeitos decorrentes de uma aplicação mal executada. 100% da superfície, em toda a totalidade. Penetração de estilete de 3 milímetros de diâmetro, verificando cura deficiente ou região friável, ou seja, uma cura em que não houve em toda a extensão da sua massa, né, verticalmente dizendo, da sua massa refratária, ou numa região friável, ou seja, uma região onde não houve a evaporação daquele cálculo excessivo de água. Teste de martelo de bola de aço de 250 gramas em no mínimo 24 horas após a aplicação a cada 1 metro, verificando vazios ou a compactação deficiente caracterizada por diferentes sons. Se estiver maciço, ok. Se estiver oco e não acuse, se caso não acuse, né, uma trinca, uma fissura, um rompimento de qualquer forma, qualquer tipo de defeito, certo? Estará ok. Qualquer coisa diferente do maciço, seja oco, qualquer coisa visual, reprovado. Bom, testes de corpos de prova, testemunha da aplicação. Devem ser coletados corpos de prova de painéis instalados ao equipamento, que são preenchidos durante a aplicação do material, retirando uma amostra por jornada, por frente de trabalho e por fonte de alimentação. Certo? Por jornada, vamos fazer uma jornada em tal painel. Retira-se uma amostra. Por frente de trabalho, se tem mais de uma frente de trabalho, para cada frente de trabalho uma amostra. Por fonte de alimentação. Certo? Se você tem uma betoneira aqui, ou se você tem derramamento aqui manual,
deve ser retirado uma amostra. Os painéis devem sofrer os mesmos processos de cura e secagem previstos para o material aplicado e executar os seguintes ensaios. Naturalmente, o ensaio de densidade, resistência à compressão em temperatura ambiente, no caso de altas temperaturas, também em altas temperaturas, perda por erosão no caso de antierosivos e variação dimensional linear, né? O VDL. Bom, preenchimento de databook, né? Para ser levado ao databook as informações necessárias. Deve ser elaborado pela empresa aplicadora ao fim da obra. Qual conteúdo? Relação dos serviços executados, sistema de qualidade, né? Com todos aqueles procedimentos, plano de inspeção, certo? Aqui, ó, procedimentos de execução qualificados. Evidente, senhores, que nesse plano de inspeção aqui ele trata daqueles processos de inspeção que foram, daqueles testes que foram executados, tanto no recebimento, quanto na aplicação e no sistema de amostragem. Lista de operadores e inspetores qualificados para tal operação, relatórios de inspeção de cada teste daquele executado, relatórios de não conformidades caso existam e o lado final, se o seu refratário está aprovado, se a sua aplicação está aprovada. Informações adicionais antes de contratar. Solicitar um dossiê com experiência prévia, certo? Porque existem usuários que possuem sistema de credenciamento de firmas aplicadoras. Avaliar o sistema de qualidade proposto pela firma antes da execução dos serviços, certo? Observar isso. Avaliar os currículos de todo o pessoal que podem interferir no nível de qualidade dos serviços, desde o chefe da obra até os executantes, se você reparar. Efetuar previamente a qualificação de todos os procedimentos e operadores necessários na obra. Cobrar participação ativa do staff da firma no acompanhamento dos serviços. Tratar as não conformidades de maneira ágil, ou seja, ter um plano de uma ação corretiva imediata. Possuir um sistema de controle das tarefas que devem ser executadas no futuro, certo? Bom, falemos agora, senhores, vamos dar início aqui a alvenaria refratária, né? Vamos ver do que se trata. A alvenaria refratária, constituída por tijolos previamente fabricados de tamanhos e formatos padronizados, assentados com argamassas refratárias compatíveis com o serviço previsto para o revestimento. Então, senhores, damos início aqui à parte que diz respeito mais não a concreto refratário, e sim a alvenaria refratária, né? Os tijolos principalmente. Existem diversos fatores que devem ser observados durante a montagem da parede refratária que influenciam diretamente no desempenho da sua operação. Esses fatores são a qualidade do tijolo e da argamassa, né, de aderência, posição das juntas de dilatação e a ancoragem da parede, certo? Aqui nós temos uma tabelinha, né, da ABNT 10.241, que rege a norma de tijolos isolantes, né, por tempo de utilização e densidade. Aqui nós temos dividido por classe, aqui a temperatura de operação e a densidade de cada um deles, certo? Lembrando que o valor dimensional do tijolo não pode ser maior que 2% de seu tamanho. Aqui também temos a norma ABNT 10.238 e 39, né, para tijolos aluminosos e silico-aluminosos, certo? Dividido por classe, a L50, a L60, etc. Certo? E temos aqui a ABNT 12.601, que rege as dimensões e formatos dos tijolos paralelos, com formato de paralelo, formato de arcos, cunhas e radiais. Certo? Temos aqui outra tabelinha, né, dos tijolos aluminosos e silico-aluminosos. Certo? Aqui temos o percentual de alumina em cada tijolo desse. Certo? Temperatura e o seu CPE aqui, né? Aqui nós temos dos tijolos aluminosos também, silico-luminosos, que é conhecido como Super Dutch, High Dutch, Semicílica, Medium Dutch e Low Dutch, né? Cada um com seu valor de CPE, sua temperatura e seu módulo de ruptura em megapascal. E por fim aqui temos os tijolos isolantes, né? Número do grupo, sua temperatura máxima de trabalho e sua densidade, né, regido pela ASTM C155. Mais uma vez lembrando que esses tijolos devem ter uma variação dimensional linear de no máximo 2%. Bom, senhores, no mais ficamos por aqui.
Espero que todos tenham entendido essa nossa nona videoaula e essa entrada, né, na alvenaria refratária. Certo? No mais, fiquem todos com Deus.